Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram ou vão passar algum dia. Como superar o medo do fracasso e da rejeição? Eu sei que esse é um assunto delicado e que pode trazer muitas emoções negativas, como tristeza, raiva, frustração e insegurança. Eu mesmo já vivi isso na pele e sei como é difícil lidar com esses sentimentos. Mas eu também sei que é possível superá-los e transformá-los em força e motivação para realizar os nossos sonhos. Para ilustrar esse tema, eu vou contar para vocês a história de Pedro Xavier. Xavier é um jovem que tem um sonho de ser um escritor famoso. Desde criança ele sempre gostou de ler e escrever histórias. E também sempre teve uma imaginação fértil e uma paixão pelas palavras. Ele sempre quis compartilhar as suas ideias e emoções com o mundo. E sempre sonhou em tocar as pessoas com as suas palavras. Ele queria deixar a sua marca na literatura. Por isso, ele passou anos escrevendo um livro que ele acredita ser uma obra-prima. Um livro onde colocou todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua criatividade. Um livro que ele revisou e aprimorou várias vezes, até ficar perfeito. Um livro que ele tinha certeza que seria um sucesso. Mas aí veio a parte mais difícil: publicar o livro. Então enviou o seu manuscrito para várias editoras, esperando receber uma resposta positiva. Esperando receber um contrato, um adiantamento, um elogio. Esperando receber a confirmação de que o seu sonho estava se tornando realidade. Mas o que recebeu foram cartas de rejeição. Uma após outra, as editoras diziam que o seu livro não era bom o suficiente, que não tinha público, que não tinha originalidade. Que o seu livro não tinha chance de ser publicado. Que o seu livro não valia nada. Vocês podem imaginar como Xavier se sentiu? Devastado, humilhado, frustrado, se sentiu como se todo o seu esforço tivesse sido em vão. Como se todo o seu talento tivesse sido desperdiçado. Como se todo o seu sonho tivesse sido destruído. Ele começou a duvidar de si mesmo e da sua capacidade. Então começou a pensar que não era um bom escritor. Que ele não tinha nada de especial. E que não tinha nada a oferecer ao mundo. Que era um fracassado. Xavier pensou em desistir do seu sonho e jogar o seu livro no lixo. Ele pensou em abandonar a escrita e se dedicar a outra coisa, pensou em se conformar com uma vida medíocre e sem sentido. Mas então, algo mudou dentro dele. Algo fez ele reagir e se levantar. Algo fez ele superar o medo do fracasso e da rejeição e seguir em frente com determinação e coragem. O que foi esse algo? Como ele fez isso? Quais foram as etapas que ele seguiu para superar esse obstáculo e realizar o seu sonho? Esse algo foi a sua própria vontade de vencer. Ele percebeu que não podia deixar que as opiniões alheias definissem o seu valor e o seu destino. Ele percebeu que ele tinha talento e paixão pela escrita. Ele percebeu que ele tinha uma missão de compartilhar as suas histórias com o mundo. Ele percebeu que ele era o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Ele fez isso mudando a sua forma de pensar sobre o fracasso e a rejeição. Em vez de ver essas situações como algo negativo e definitivo, ele passou a vê-las como algo positivo e temporário. Em vez de se culpar e se criticar, ele passou a se elogiar e se incentivar. Em vez de se focar nos problemas e nas dificuldades, ele passou a se focar nas soluções e nas oportunidades. Em vez de se sentir desanimado e desistir, ele passou a se sentir motivado e persistir. Então seguiu algumas etapas que ele aprendeu com livros, cursos, mentores e coaches que o ajudaram a superar o seu medo do fracasso e da rejeição. Essas etapas são baseadas em conceitos e técnicas psicológicas que podem nos ajudar a lidar com as situações adversas da vida e a desenvolver o nosso potencial. Essas etapas são: acreditar em si mesmo e na sua capacidade. Estar disposto a aprender o tempo todo. Definir uma meta de vida e uma missão. Caminhar com um mentor. Abordar a vida com uma atitude mental positiva. Contratar os serviços de um life coach. Praticar a resiliência.
Eu vou explicar cada uma dessas etapas com mais detalhes e mostrar como elas fizeram a diferença na vida de Pedro Xavier. Agora eu vou contar para vocês as 7 etapas que ele seguiu para superar esse obstáculo e alcançar o seu objetivo. Essas etapas são baseadas em conceitos e técnicas psicológicas que podem nos ajudar a lidar com as situações adversas da vida e a desenvolver o nosso potencial. Vamos lá? A primeira etapa que ele seguiu foi acreditar em si mesmo e na sua capacidade. Ele sabia que tinha talento e paixão pela escrita. E também acreditava que o seu livro tinha valor e potencial. Ele não se deixou influenciar pelas opiniões alheias e confiou no seu trabalho, se valorizou e se respeitou como escritor e como pessoa. A segunda etapa que Xavier seguiu foi estar disposto a aprender o tempo todo. Então foi a busca de feedbacks construtivos de pessoas que ele respeitava e admirava. Ele leu livros de outros autores que o inspiravam e o ensinavam. Ele participou de cursos e oficinas de escrita criativa, revisou e aprimorou o seu texto com base no que aprendeu. E se manteve aberto ao conhecimento e à experiência. A terceira etapa que ele seguiu foi definir uma meta de vida e uma missão. Xavier tinha um propósito claro e uma visão do que queria alcançar como escritor. Ele queria compartilhar as suas ideias e emoções com o mundo. E queria tocar as pessoas com as suas palavras. E também queria deixar a sua marca na literatura. Ele estabeleceu um plano de ação para realizar o seu sonho. A quarta etapa que ele seguiu foi caminhar com um mentor. Ele procurou alguém que pudesse o orientar, apoiar e inspirar na sua trajetória como escritor. Pode ser um amigo, um familiar, um professor ou um profissional que admira. Ele conversou com essa pessoa sobre os seus desafios e conquistas, sobre as suas dúvidas e expectativas, sobre as suas dificuldades e soluções. Ele se beneficiou da sabedoria e da generosidade do seu mentor. A quinta etapa que ele seguiu foi abordar a vida com uma atitude mental positiva. Ele teve otimismo, gratidão e esperança diante das situações que enfrentou. Então focou nas soluções e não nos problemas, nas oportunidades e não nas dificuldades, nas conquistas e não nas falhas. Ele celebrou cada pequeno progresso e cada pequeno sucesso, cultivou pensamentos positivos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o futuro. A sexta etapa que ele seguiu foi contratar os serviços de um life coach. Um life coach é um profissional que pode ajudar a definir as metas, planejar as ações, acompanhar o progresso e motivar a alcançar os resultados desejados. Ele contratou um life coach especializado em escritores, que o ajudou a desenvolver o seu potencial criativo, a superar os seus bloqueios mentais, a aumentar a sua produtividade e a divulgar o seu trabalho. Ele investiu no seu desenvolvimento pessoal e profissional. A sétima etapa que ele seguiu foi praticar a resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar e se recuperar diante das adversidades. É saber lidar com as emoções negativas, como a tristeza, a raiva e o medo, e transformá-las em força e motivação para seguir em frente. Ele não se deixou abalar pelas rejeições. Depois de contar para vocês as 7 etapas que Pedro Xavier seguiu para superar o medo do fracasso e da rejeição e realizar o seu sonho de ser um escritor famoso, eu vou contar para vocês o final da sua história e o resultado das suas ações. Será que ele conseguiu publicar o seu livro? Será que ele se tornou um sucesso? Será que ele aprendeu a lidar com o fracasso e a rejeição de forma mais madura e positiva? A resposta é sim. Depois de seguir as 7 etapas, ele conseguiu publicar o seu livro com uma editora renomada e que reconheceu o seu talento e o seu potencial. O seu livro se tornou um best-seller, vendendo milhares de cópias e recebendo elogios da crítica e do público. Ele realizou o seu sonho de ser um escritor famoso e de compartilhar as suas ideias e emoções com o mundo. Mas ele não parou por aí. Ele continuou escrevendo outros livros, explorando novos temas, gêneros e estilos. Ele continuou buscando feedbacks construtivos, aprendendo com outros autores, participando de cursos e oficinas, revisando e aprimorando seus textos. Ele continuou investindo no seu desenvolvimento pessoal e profissional, contando com o apoio do seu mentor e do seu life coach.
Ele continuou abordando a vida com uma atitude mental positiva, tendo otimismo, gratidão e esperança diante das situações que enfrentava. E ele também continuou praticando a resiliência. E não se deixou levar pelo sucesso e nem se acomodou com os seus resultados. E também não se deixou abalar pelas críticas negativas ou pelos novos desafios que surgiam. Xavier sabia que o fracasso e a rejeição fazem parte da vida e que são oportunidades de aprender, crescer e mudar. Ele sabia lidar com as suas emoções negativas e transformá-las em força e motivação para seguir em frente. Essa é a história de Pedro Xavier, um exemplo de superação, determinação e coragem. Uma história que nos mostra que é possível superar o medo do fracasso e da rejeição e realizar os nossos sonhos. Uma história que nos inspira a seguir as mesmas etapas que ele seguiu para enfrentar os obstáculos com confiança e esperança. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que tenham aprendido algo com ela. Eu sei que cada um de nós tem um sonho diferente, mas eu também sei que todos nós podemos realizá-lo se seguirmos essas etapas. Lembrem-se, o fracasso e a rejeição não são o fim, mas o começo de uma nova oportunidade. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Eu fiz esse vídeo com muito carinho e dedicação para vocês. Eu quero agradecer a todos que assistiram até o final e que acompanharam essa história incrível de superação e realização. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o tema do vídeo, sobre a história do Pedro Xavier e sobre as 7 etapas para superar o medo do fracasso e da rejeição. O que vocês acharam? Vocês se identificaram com alguma etapa? Vocês têm algum outro sonho que querem realizar? Me contem tudo nos comentários. Prometo ler todos. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sempre trago vídeos novos com temas interessantes e histórias inspiradoras para vocês. Então não perca tempo e se inscreva já. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.